falar de novo uma coisa que eu já comentei com vocês, para você. Não fique com vergonha de perguntar não, pessoal. Vergonha na hora da aula, você tem que fazer perguntas, vocês podem perguntar. Tá? Porque às vezes você guarda a pergunta e para esperar depois da aula, e às vezes você esquece, né? Você não vai pode parar 10 mil vezes, depois de voltar e explicar de novo. Porque realmente são conceitos que são mais complexos mesmo. A gente entende, e volta, até a gente conseguir guardar. Então, não tem nada de vergonha de perguntar não. Ah, se eu perguntar ao meu colega vai ser colega. Pergunta, faça a pergunta, pronto. Não tem problema, não tem que ficar parando, tá? Às vezes é melhor parar e a gente tirando dúvida, e eu saber que vocês estão conseguindo entender, porque às vezes, quando começa a andar muito, ninguém fala nada, aí fala, ih, bela, né? Conseguindo entender as enzimas? Ficou claro aí como é que acontece, as ligações, do que e tudo mais? Porque é só uma imagem para exemplificar lá no captopril. Ninguém precisa entender agora qual é a ação do captopril, por que ele é hipertensivo, nada disso não. É só para mostrar, ó, lá naquela cascata do sistema alimentar, onde eu tenho ensinado o sistema, ele age aqui. Na ECA, ele consegue permitir nessa reação, não produz esse composto, que é de pensadores, ela não vai se ligar aqui, certo? E aí não vai ter vasoconstrição. Então, se não tem vasoconstrição, não vai ter inflamação. Não age aqui também. Se a aldosterona não vai aumentar a diurese. Tá? Então, você percebe, bloqueio de uma enzima, tudo que vai proporcionar no organismo. Tá? Então, só a gente realmente mostrar a importância da ação. E aí, voltando, né? Às vezes dúvida de alguns colegas assim. Quando eu coloquei nos canais lá, pessoal, o canal iônico dependente de ligante é um receptor. Mas o canal dependente de voltagem, ele também é um ligante de medicamento. Só não é receptor, tá? Só para a gente tirar todas as dúvidas aí, não tá meio confundido. Vamos falar agora sobre o próximo aqui, um pouquinho, que são as proteínas transportadoras, ou carreadores de membrana, né? Que também carregam algumas moléculas e muitas vezes nós utilizamos medicamentos para promover alguma ação sobre esses carreadores. Um exemplo que a gente tem, muito claro, né, sobre carregador de membrana, transportador de membrana, em relação aos antidepressivos, né? Toda vez que um neurotransmissor ele é liberado na fenda sináptica, ocorre o que nós chamamos de modulação do neurotransmissor. Então, ele tende a se ligar no receptor pós-sináptico e depois ser recaptado. Né? Então, ele tem um processo de recaptação. Por exemplo, assim, ó, o seu processo de neurotransmissão serotoninérgico, por exemplo, libera serotonina se liga no receptor, mas depois serotonina é recaptada, porque ele não liberou ela. Então, é um processo de retroalimentação normal. Agora, imagina assim, ó, eu fui lá, consegui diagnosticar meu paciente e compreender que ela tem déficit de serotonina. Tem uma deficiência de neurotransmissor. E eu quero aumentar a quantidade de neurotransmissor agindo ali na fenda. Então, ó, o neurotransmissor é liberado, fica na fenda sináptica, atuando. Ao invés dele ser recaptado, o que eu faço? Eu bloqueio aqueles carregadores ali do transportador que faz recaptação. Aí o fármaco vai lá e bloqueia. Bloqueando isso, eu vou ter mais serotonina na fenda sináptica. Então, você percebe um medicamento interferindo sobre um carregador, né, sobre um transportador, promovendo um efeito de aumento de serotonina na fenda para gerar um efeito farmacológico. Então, é uma outra forma que nós temos também de ter ação de medicamento, um outro alvo para o medicamento, que são as proteínas transportadoras. Tá? E aí, quando a gente fala de antidepressivos, né, de alguns fármacos, principalmente de ação central, a gente vai citar bastante. Está mais condicionado a fármacos de ação central. Tá? Aqui eu coloquei lá aquilo que nós tínhamos discutido lá no início, né, que dentro dos receptores, nós temos receptores com estrutura molecular diferente, que promovem sinalização diferente. Tá? Então nós temos 4 tipos de receptores, e é basicamente isso que nós vamos conversar. Filho, então nós temos 4 tipos de receptores. Os receptores que nós chamamos de receptores ionotrópicos, né, tipo 1, tipo 2 metabotrópicos, tipo 3 galactinase e tipo 4 nucleares. Eu vou mostrar a imagem dos 4 para você. Pode falar, né? Manter o efeito da serotonina. Assim, só para mim, vamos você. Na verdade, é você de determinação da própria cidade. Quando uma enzima ou um canal de receptor tem o seu doente, ele perde a afinidade. Acontece essa mesma coisa na farmacologia? Acontece. Tolerância. Só que a tolerância muitas vezes nem sempre vai ser por dessensibilização. Pode ser por dessensibilização também, né? Já ficou claro, né, na diabetes 2, que a gente fala que muitas vezes o receptor de galactinase ele se sensibiliza para a insulina. Então ele perde essa sensibilidade, porque tanto tempo para uma hiperglicemia, e comendo muito carboidrato, muita liberação de insulina, o receptor começa a não querer reconhecer mais a insulina, a dessensibilização do receptor. E aí já é a afinidade da insulina também. Aí a gente usa metformina, a gente vai restabelecer isso. Mas às vezes na farmácia pode acontecer isso. Isso é uma forma, mas pode haver uma adaptação ao fármaco. O que é adaptar ao fármaco? Imagina assim, ó, você tem um paciente muito ansioso. Ansiedade, mesmo, sensação de dano, aí você está usando um fármaco depressor para deprimir o sistema nervoso central dele. E aí vai ficar mais produtivo, certo? À medida que você vai usando esse fármaco, o que vai acontecer com o sistema nervoso central dele? Será que ele aceita essa condição ou ele tenta compensar? Né? Porque você tem as duas coisas lá para produzir. Você tem neurotransmissor inibitório e neurotransmissor excitatório. Então, no momento que você promove um maior estímulo sobre o que é inibitório, o que o excitatório vai pensar? Opa, eu tenho que sintetizar mais aqui. Está havendo um desequilíbrio. Então, o seu sistema nervoso central ele vai querer gerar uma modulação, uma compensação. Então, aí, a via glutamatérgica do excitatório, por exemplo, ela vai se ampliar.
E aí, às vezes, aquelas X miligramas que você usava, com o tempo ela não faz mais efeito, porque houve uma adaptação, houve gerou uma tolerância farmacológica que a gente chama. Tá? Tanto que no momento de desmame, você não pode fazer simplesmente assim, tira de uma vez, senão o sistema nervoso central vai estar hiperexcitado. Ele vai entrar em crise de abstinência, não tem crise de abstinência? Crise de abstinência é por isso. Então, essa dessensibilização, na verdade, essa tolerância em função de muita exposição, às vezes na farmácia ela pode perder alguns lados diferentes. O paciente não vai dar exposto ao fármaco, ele vai dar exposto à serotonina. Mas pode ter exposto ao fármaco também. Existe fármaco de ação direta ao receptor. Tá? Existe fármaco de ação direta ao receptor. Oi? Eles, os fármacos eles chegaram a algum lugar, está lá, eles não conseguem comportar. E a enzima, ela promove a aceleração da proteína com ela. E as proteínas que portam a tá? Só para você ver que esse transporte é um carregador na membrana do cérebro. Para você não confundir com um transportador plasmático, uma proteína de transporte no plasma. Por exemplo, a gente vai colocar a albumina lá na cinética. A albumina ali é uma proteína de transporte, mas transporte praticamente no plasma. Aqui agora nós estamos falando de um transportador de membrana. Tá? Na membrana da célula. Tá? Por exemplo, uma molécula que passaria pela membrana, você teria entraria para dentro da célula. Agora eu peço que você pegue a molécula que está lá de fora. Ou promover ali uma abertura de uma proteína com a maior seletividade. Mas jamais não tem nada a ver com esse tipo. É um outro tipo de algo. Tá? Eles são ações diferentes. Só cada aula traz uma ação diferente. Tá? Isso é normal. Nem todo mundo vai ser igual ao receptor. O receptor é uma forma proteína. Carregador de membrana, o transportador é outro alvo, enzima é outro alvo, o canal iônico é outro tipo. Cada um tem um perfil diferente. Tá? E aqui os tipos de receptores. Já vamos tentar fazer um grande resumo de tudo, para depois a gente falar de cada um com calma. Tá? Primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é a situação. Ó, tem diferenças desses receptores. Todo mundo está vendo a bolinha rosa? Essa bolinha aí? E todo mundo? Todo mundo tem uma bolinha rosa, não tem? O que é aquela bolinha rosa? É o ligante. Está claro para todo mundo que a bolinha rosa é o ligante? Então eu falo que esse ligante pode ser o quê? Uma molécula endógena ou um fármaco. Beleza? Mas ficou claro para todo mundo, né? Ali nós temos um ligante. No primeiro, pessoal, onde está o ligante? Preste atenção na imagem. E o ligante ele está onde? Ele está acoplado na parte externa da célula ou na parte interna da célula? Externa. Então eu tenho um ligante acoplado a um receptor de membrana. Está claro para todo mundo? E a partir dessa ligação ocorre um evento intracelular. Não é? Muito mal. Um efeito intracelular? Show de bola. No segundo, pessoal, o ligante está onde? Dentro da célula ou fora? Fora da célula. A partir do momento que também o ligante se acopla, gera um efeito intracelular, beleza? No terceiro, pessoal. E aí? Fora também? Fora também, né? Também da mesma forma. Acopla o receptor, gera uma sinalização intracelular e gera um efeito farmacológico. E no último, pessoal? Ele está fora, aí ele perfunde para gerar um efeito diretamente dentro da célula, certo? Então a gente já consegue perceber que todos os três primeiros tipos de receptores, o fármaco ou a substância endógena não precisa entrar dentro da célula para conseguir sinalizar alguma coisa. No último, ele tem que entrar dentro da célula para trazer alguma sinalização. Então já mostra a diferença. Sim ou não, pessoal? Já é alguma diferença. Então, primeiro ponto. Vamos lá agora para o segundo ponto. Questão de tipo de sinalização. Tá? Lá no primeiro tipo de receptor, ó, o ligante se acopla, modula o canal iônico, não é isso? Lá no canal de íons, olha aqui, ó. Se ligou, modula o canal iônico, não é isso? Então o íon. Quando entra o íon para dentro da célula, ele muda o quê? Carga dentro da célula. Ele vai mexer em questão de carga. E aí o receptor lá do GABA que nós conversamos é um exemplo. O receptor nicotínico de acetilcolina é um outro exemplo. Certo? Por exemplo, o GABA lá, o GABA se liga, abre o superátomo cloreto, o colo entra, hiperpolariza o neurônio sináptico e ele perde a capacidade de propagar um potencial de ação. Então, essa é a ação natural. Certo? Então, mas ele se liga o que, gente? Na parte de fora, modula o canal iônico e aí acontece esse evento intracelular. O que a gente precisa entender? Ó? O receptor tipo 1, que nós também chamamos ele de canal iônico dependente de ligante, ou também podemos chamar de receptor iônico, ele é um receptor de via rápida. Certo, claro? Então, se alguém perguntar para você assim, ó, qual é o receptor que promove a resposta mais rápida? Receptor tipo 1, ele traz uma resposta mais rápida. Isso, os anestésicos deles atuam nesse perfil de receptor. Tranquilo, gente? Então, resposta rápida. Então, a partir do momento daquela acoplagem ali, ligante, né, receptor, menos de um segundo já tem uma resposta. Tá? Porque é só acontecer o fluxo de íon, a resposta já vai gerar. Não precisa de uma segunda sinalização intracelular, não precisa gerar um segundo mensageiro, não precisa de uma signalização no núcleo da célula, para a célula interferir em alguma questão metabólica. Nada disso. É apenas um fluxo de íon. É isso que vai causar uma sinalização da célula. Fechou ali o primeiro? Oi, como é que você não vai cobrar isso na prova? Bom, eu gosto. Vou dar um exemplo, né? Depois a gente pode conversar seriamente sobre isso. O número 2 lá, vamos lá. Entendeu o primeiro ali? O segundo é um canal, perdão, o segundo é um receptor
porém ele não está acoplado a um tipo de canal iônico. Tá? Ele é um receptor que a sua parte intracelular, a parte dentro da célula, está acoplada à proteína G. Certo? Então eu falo assim, ó, aqui, o local do grande, ele está modulando o canal iônico. Certo? É a modulação do canal iônico que gera algum tipo de efeito. Já o segundo não. Quando o fármaco se liga com a substância esteroide, ela de alguma forma ela inibe ou ativa a proteína G. Ela pode inibir ou ela pode ativar. Certo? E aí a partir daí vai gerar agora sim segundos mensageiros, que aí eu vou mostrar para vocês mais à frente o que eu faço dele. Eu posso aumentar a quantidade de AMP cíclico, eu posso diminuir a quantidade de AMP cíclico. Né? Eu posso produzir meus bifosfato, B3, TAG, diacilglicerol, AAA, e aí eu posso interferir em várias vias só interferindo sobre essa proteína G. E é essa sinalização intracelular que vai estar promovendo a resposta farmacológica. É isso que eu fiz. É isso que eu busquei. Né? Trazer esses segundos mensageiros e a partir daí gerar uma sinalização intracelular. Mas é uma sinalização também rápida. Ela demora poucos segundos para acontecer. Tá? Eu também posso mostrar como receptor via rápido. Mas você percebe que ele já envolve questões metabotrópicas. Né? Um tropismo metabotrópico ali. Okay? O terceiro aqui, receptor, ele sempre vai estar ligado na sua porção intracelular a uma quinase, uma enzima. Tá? Então, é um receptor e na sua parte externa, ela tem uma parte ligante, e no seu eixo transmembranar, na parte interna lá, vai estar sempre acoplada com enzima. Que normalmente é uma tirosina quinase, né? Normalmente é uma tirosina quinase. Tá? Mas pode ser outra quinase também, tá? A partir do momento que o agonista se liga, ativa essa tirosina quinase e ela começa a fazer uma cascata de fosforilação. E aí ela sai fosforilando aquela muitas vezes uma enzima ativa, uma enzima ativa, uma enzima ativa, uma enzima ativa. Até no final eu consegui lá ver todo o processo de sinalização. Beleza? Quarto e último. Certo? Eu tenho lá também um receptor, não deixa de ser um receptor, só que a literatura chama ele ou de receptor nuclear ou de receptor intracelular. Tá? Esse receptor ele realmente tem uma peculiaridade, porque normalmente para se acoplar a ele, o fármaco tem que ter característica bem definida. Professor, como assim, professor, bem definida? Ele não perfil americano, sim ou não? Será que é hidrofílico ele vai perfil americano? Normalmente eles são mais hidrofílicos, então normalmente são hormônios, tá? Ou substâncias extremamente hidrofílicas, exemplo, os corticosteroides, certo? Os derivados de estrógeno, os derivados de progestágeno, os derivados andrógenos. Então eles conseguem ter esse perfil de ação. E aí o que acontece? Vamos dar um exemplo aqui de corticoide. Algum familiar utiliza corticoide de forma crônica? Tem alguma doença autoimune, asma? Alguém tem alguma asmática na família? Não? Vamos dar um exemplo da asma, que acho que é mais tranquilo, né? Imagina lá que o paciente utiliza pegometazona, né? Através de dispositivo inalatório. E aí, ó, o paciente foi lá, fez a inalação, pegometazona, a coisa multiplicando, ela vai buscar. Normalmente, alguns corticoides e alguns desses fármacos, eles são órgãos musculares. Eles vão fazendo coragem, que a gente chama, né? Polichaperona, algumas proteínas de coragem muscular. Para depois ele translocar. E aí ele embora, transloca e ele vai lá para o público. Chega lá e vai buscar, obviamente, o seu sítio de ligação, tá? O seu encaixe lá. E aí, a partir daí, ele envolve, né, ele vai estar sempre envolvido em algum processo de transcrição dele. Ou suprimindo um processo, ou mesmo ativando um processo, acelerando ele. No caso dos corticoides, eles muitas vezes suprimem, né, a produção de canas, que vocês estudaram lá, aquelas proteínas de endotélio vascular, que servem para diabetes, células de defesa. Eles também conseguem bloquear a enzima fosfolipase A2, que é a enzima chave de cascata plástica eletrônica. Então, na verdade, os corticoides são imunossupressores, diminuem a capacidade de resposta imunológica. Beleza? Então essa é a ação. Só que isso demora o quê? Demora tempo de ação, porque envolve transcrição. Então não é um fármaco que se administra agora já gera toda a potência farmacológica do mesmo momento. Né? Ele tende a demorar mais a gerar o seu efeito na plenitude. Então, ó, primeiro receptor, resposta, milissegundos. Né? Tá? É extremamente rápido. Já o segundo, já demora uns segundos para ter uma resposta rápida. Já o terceiro quarto demora horas, né, para gerar um efeito esperado. Por que eles têm esse padrão de resposta diferente? Pelo tipo de sinalização que eles promovem. Eles promovem sinalizações distintas. Então, na farmacologia, não é falar assim, ó, receptor, tá tudo aí. Eu tenho que saber que tipo de receptor vai entender melhor o efeito da droga, do medicamento. Tá? Qual é o tipo de receptor que o medicamento está se dando? Ele promove uma ação agonista, antagonista, como é que ele se comporta frente a esse receptor? E é mais ou menos assim que a gente vai perguntar, ele ali, porque lá na prova, né? Agora, na sua perguntinha. Você deu o exemplo da asma aí, ali tá falando que era hora, mas é imediato, né? O exemplo da asma, o efeito do quarto. O corticoide é imediato? Ou o broncodilatador é imediato? Só me pegou os outros. A respiração não necessariamente significa a ação terapêutica, a ação do fármaco como passa por receptor é uma ação de 20 segundos. Essa terapêutica. Agora, exemplo, a pergunta do colega ali, né? A ação dos broncodilatadores é imediata. O cara está lá na crise, aí ele usa, né? Porque o broncodilator. Agora, o corticoide é para broncodilatar? Não, o corticoide é para diminuir a inflamação. Diminuir a quantidade de secreção e inflamação. Por isso que, exemplo, você usa corticoide na asma, mas às vezes não usa na DVOC. Porque na DVOC não é um processo inflamatório. É uma lesão crônica, a exposição, às vezes, a um agente tóxico.
né? E às vezes o corticóide tem interesse, só para regular tudo. Então, nem todo problema respiratório vai ser tratado com corticóide. O corticóide tem uma função bem específica, é regredir edema, regredir ali o processo inflamatório. O receptor nuclear, todas as vezes vai acontecer transcrição gênica? O receptor nuclear, todas as vezes, vai interferir sobre a transcrição gênica. E nesse caso, ele é antagonista ou agonista? Pode ser os dois. Vai depender de qual parte que a gente está conversando. Pode ativar uma transcrição, bloquear uma processo de transcrição. Nesse caso ali, os corticoides, eles atuam de forma agonista, mas para suprimir a síntese de outros componentes. É o que o corticoide faz. Agora, por exemplo, nós também temos os derivados próprios, os progestáveis, os andrógenos. Pessoal, essa imagenzinha aqui só mostra, ó, que os dois primeiros são de ação direta sobre a célula. Os dois últimos são ação direta. Por quê? Porque a resposta final, isso é muito importante para vocês, a resposta final não vai impactar só aquela célula, vai impactar outras células também. Ó, os dois primeiros, quando você promove a ação, ele interfere naquela célula. Aquela célula sofreu uma influência daquele fármaco. Os dois últimos você pode interferir em enzimas, proteínas que vão refletir no reflexo farmacológico em outros tecidos, em outras células, e não só apenas alimentos, tá? Então, por isso que nós separamos ação direta ou também ação indireta, tá? É uma outra forma também de por exemplo, das coisas refinadas, falar tratamento pode ser uma coisa mais direta. Receptor de ligado aqui na vai mexer lá na translocação das glúteos, né? Vai ser uma coisa mais direta. Mas ele paga o efeito metabólico do sistema? Porque, né, eu estou falando do receptor lá de insulina e refinadas. A gente, quando a gente está falando desse receptor, está falando da só muscular, em certo tecido. Então, mexer mais direto em certo tecido, muscular, mas mexe no tecido como um todo, né? sim, tecido. Isso. Então é mais ou menos isso que eles refletem. Quando você, exemplo, quando você mexe no canal iônico, vai ficar só aquela célula ali afetada. O tecido, para você promover sobre outras células, você tem que dar um efeito anisoteiro. Então o efeito é muito local, é muito tipicalizado. Agora, quando a gente passa no efeito nuclear que infere na transcrição do gene, normalmente são efeitos mais gerais. Tá, exemplo de efeitos sobre as citocinas, as quinases mexem nas citocinas, e aí as citocinas mexem em vários outros tecidos. Os nucleares interferem sobre a transcrição de algum gene, e isso vai refletir também sobre várias outras células, ou outros tecidos. Tá? Não fica tão visualizado. Então, os outros primeiros é mais visualizado. Mas eu te entendi, né? Em relação aos fluidos lá, tá? Entendi isso. Tranquilo aqui essa parte, pessoal? Podemos passar? Os outros, eu falo que pode vir da forma diferente. O que poderia fazer para fazer palma, seria somente assim, porque a formação do palma, por meio é porque, na verdade, às vezes você vai interferir numa via que ela é realmente lenta, às vezes é uma via endócrina, uma via exócrina, uma via que muitas vezes é conduzida por hormônios, a sinalização realmente mais demorada. Nem sempre você está mexendo numa via que tem respostas muito rápidas mesmo, tá? Vamos dar um exemplo aqui. A questão mesmo dos anticoncepcionais. O efeito aligerado, ele é um efeito de um feedback muito grande. Não é que é o controle do ciclo ovulatório, é um eixo gigante, ele é feito por diversas aulas, né? Aí você tem malitotal, um hormônio regulador, a impulso, então é um eixo gigante. Então o efeito gerado é diferente. Tá? Então nem sempre você vai buscar exemplo, no canal iônico, por causa de efeito nada. Às vezes você busca efeito sobre outras vezes e realmente é um efeito mais demorado. Tá? Pode não um efeito demorado, mas duradouro. Então, se utiliza o hormônio ele demora alguns dias para você falar assim, agora perdeu o efeito, ele demora um hormônio. Não é você fica tomando 4 horas, 6 horas. Posso passar a imagem? Posso passar? Show? Então vamos lá. Aqui o receptor do tipo 1, que a gente tinha falado, que é os canais iônicos controlados por gigante. Eu dei um exemplo para vocês lá do receptor GABA-A, né, no caso. Ele é um receptor, é um canal iônico independente gigante. Outro exemplo que a gente tem também lá, vou falar na imagem também, é o receptor nicotínico, né? E a acetilcolina também é um receptor. Tá? E aí a imagem ele mostra. Ele consiste em uma montagem de forma britânica, diferentes unidades, seus pais estoquíticos, denominados alfa, beta, gama, cada um com peso molecular de 40 centímetros total. Um exemplo lá do nicotínico de acetilcolina. Né? O perfil aí de receptor, né, que é o receptor do tipo 1. Tá? Então, toda vez que a gente fala assim, acetilcolina se ligou no seu receptor nicotínico. A acetilcolina se ligou no receptor do tipo 1. A acetilcolina se ligou no receptor ionotrópico. Né? Ah, professor, mas a acetilcolina também se liga em receptor muscarínico. Aí já é o receptor do tipo 2, que é o receptor metacotrópico. Então, a gente percebe que o mesmo ligante ele pode se ligar em receptores diferentes. Tá? Promovendo efeitos diferentes. Tá? Então, vai depender do receptor. Tá? Então, os receptores desse tipo controlam elementos átomos mais rápidos, nos quais o neurotransmissor age na membrana pós-sináptica, de nervo ou célula muscular, e aumenta de modo constante a sua permeabilidade para certos íons. Né? E aí o exemplo que eu dei lá do GABA, né, a questão do cloreto. Né? Mas aí depende de cada neurotransmissor, de cada ligante. Um pode voltar canal de sódio, outro canal de potássio, outro pode ser um canal de cálcio. Tá? No caso do GABA, é o cloreto. Né? Cada um vai estar específico ali, sobre determinado. É igual a imagem que mostra bonitinho. Ó. Eu tenho lá a acetilcolina, não é isso? Todo mundo refere lá em neurofisiologia. Né? Ó, a acetilcolina sintetizada, acetilcoagulina, vesiculada, né? Fica na vesícula. Tem potencial de ação, faz com que essa vesícula seja ressuscitada. Aí tem uma acetilcolina na frente, certo?
acetilcolina. Ela vai buscar aqui seus receptores, pós-sinápticos, ou autorreceptores também, né, que é sináptico. Aí vamos colocar aqui, ó, lá no receptor pós-sináptico que a gente tem aqui, ó, temos ó, dois tipos. Eu tenho lá o receptor metabotrópico, do tipo 2, e eu tenho um receptor do tipo 1, que é ionotrópico. Do tipo 1 é o canal dependente de ligante. Quem é o ligante? Acetilcolina, certo? E aqui do ladinho eu tenho um metabotrópico, que aí já é acoplado a proteína e G, certo? Diferença. Então, ó, se o fármaco se liga aqui, gera um efeito ionotrópico, fluxo de íons. Se o fármaco se liga aqui, ele gera um efeito sobre esse metabotrópico, produção de segundos mensageiros. Que aí já é uma outra situação. Só que aí, na farmácia a gente acaba variando um pouquinho. E aí, nós temos que parar e pensar, poxa, mas lá no receptor ligado à proteína G, será que é só um tipo de proteína G? Não. Por exemplo, nós temos lá o receptor N1, N3, N5, é a proteína GQ. Né? Já o receptor N2, N4 é a proteína G1. É isso que muda. E aí nós vamos ver essas diferenças aí. Certo? Professor, é muita coisa, ó. Misericórdia de Deus, né, gente? Por isso que eu fui estudar farmacologia. Porque foi a única forma que você teria que aprender a ser professor. É muita coisa. Tá? Isso, por isso que na primeira aula que vocês seguiram de farmácia, realmente, é um conhecimento. Vocês percebem que isso é fisiologia? Tem algum medicamento ali no meio, pessoal? Naquela imagem ali, tem algum fármaco? Só que é difícil a gente lembrar isso da física, não é difícil. Tá? E aí isso eu estou falando para vocês. Não é que a farmacologia é difícil, é porque a farmacologia, na verdade, ela exige que a gente volte. Ai meu Deus, tem que lembrar das enzimas de novo lá da bioquímica. Ai meu Deus, vou ter que resgatar aquele negócio dele lá na física. Ai, vou ter que estar aquelas bactérias, tudo da microbiologia de novo, Toda hora que a gente entrar no sistema, a gente vai ter que voltar com o cão arrependido, negócio dele, as outras passar tudo. É aquele negócio, tá? Mas assim, gente, nós temos um nível de profundidade nisso. Nós não vamos ficar malucos, né? Estudando questão molecular, cada sinalização, cada enzima, pegando o ciclo de Krebs, lá de cada enzima, cada ciclo de Krebs. É até o nível que eu acho que é importante para vocês. Né? E a partir daqui são questões de especialidade. Aí é problema dos cursos da clínica, cada um cobrar aquilo que ele acha importante para a especialidade dele. Mas para mim, na geral, a gente vai até um ponto, chega aqui a gente para. Então por isso que a minha menina que veio hoje, no primeiro dia, não sei se ela vai aqui ainda, ela falou comigo, eu sou pessoa muito piada, tá? Eu falei assim, ó, a aula é muito direcionada, porque quando a gente vai comigo, a gente fala tudo, né? A gente vai falando. Mas a gente não vai usar tudo não, certo? Fala, irmão. Por causa desse fármaco que consegue explicar mais do que receptor, né? É isso que causa os efeitos colaterais? Sim, às vezes sim. Por exemplo, às vezes o fármaco ele perde um pouco a especificidade dele e ele acaba gerando efeitos que às vezes muita gente não quer, né? Não quer aquele efeito dele. Infelizmente ele traz. Então essa especificidade muitas vezes gera efeitos colaterais, exemplo, os antidepressivos. Né? Então os antidepressivos, os tricíclicos, ele gera efeitos sobre a via da serotonina que eu quero, mas também gera efeitos sobre a dopamina, sobre a noradrenalina, sobre outras vias. Certo? Fechou aqui, gente? Passamos? Então, a parte dos neurotransmissores excitatórios, como a acetilcolina, a junção nervoso muscular, ou o exemplo do glutamato, do sistema nervoso central, causa aumento da permeabilidade sódica e potássio. Né? Então, exemplo, à medida que ele age sobre essa via, ele acaba influenciando, né, sobre esses dois rios importantes aí. Tá? E aí nós temos, obviamente, alguns fármacos que promovem alguma ação sobre, tanto via colinérgica, como também sobre via glutamatérgica e glutamina. Exemplo, nós temos os barbitúricos, né? Os barbitúricos causam ação de bloqueio sobre receptores de glutamato. É um exemplo que a gente tem, tá? Aqui só mostrando, nós já conversamos lá, que é essa parte de sinalização que é feita, tá? Os medicamentos, eles podem se interferir em vários pontos diferentes, mas a gente vai identificar, só quando a gente falar sobre o central, né? A gente vai ter fármaco que impede a resina de ser liberada, fármaco que impede a recaptação, fármaco que se direto no receptor, mas depois vamos conversar sobre isso, tá? Aqui a maior família que nós temos os receptores, que são os receptores acoplados à proteína G. É uma família gigante de receptores, tá? São muitos mesmo, tá? Então assim, professor, isso quer dizer que às vezes a maioria dos fármacos que tem receptor acaba se ligando a ele, sim, tá? Então nós temos uma grande, né, proporção de medicamentos que a gente tem indicação sobre esse perfil, sobre essa família de receptores. Aí alguns exemplos ali, né? Como os receptores, né, os canínicos, né, que estão relacionados à acetilcolina, os adrenoreceptores, né, receptores adrenérgicos, receptores de dopamina, D1, D2, D3, D4, D5, né, que estão muito utilizados principalmente como drogas neuroléticas, tá? Alguns antidepressivos também têm alguma ação sobre a via dopaminérgica, tá? Receptores de serotonina, que são 12, né? Então também receptores metabotrópicos, receptores de opioides, receptor RI, kappa, delta, receptor ORN, tá? Que também são receptores metabotrópicos e assim por diante, que são vários, tá? E extremamente importantes. E aí a gente percebe que às vezes a gente conhecia, já sabia, mas às vezes você não sabe a classificação, tá? Então a classificação é importante para entender o perfil de resposta farmacológica, ok? Essa imagem, ela demonstra para a gente, mais ou menos, uma ilustração, como ocorre esse processo de ação sobre um receptor metabotrópico. Eu tenho lá o receptor na figura número 1, certo? Tem um sítio de ligação. Eu tenho uma proteína G, na sua unidade alfa-beta, dando aqui, o glutino, né? Eu tenho aqui uma proteína efetora, que normalmente, na maioria das vezes, é a adenomatixilase, né? Mas pode ser a fosfolipase C, tá? Então, pode ser outra enzima aqui na proteína efetora. E no final, obviamente, quando eu tiver a ligação de um agonista, de um ligante, vai se gerar um efeito. Se eu tiver também a ligação de um antagonista, tende a gerar um bloqueio de um efeito. Tá? E aí, aqui a imagem, o que ela mostra aqui, pessoal?
esse rosinho aqui. O que está escrito aqui? Então ela está tentando demonstrar para você, ó, aqui você tem um receptor não ocupado, não tem molécula ligada. Aqui você tem um receptor já ocupado, onde você tem uma molécula ali ligada, né? Então a partir daí vai acontecer uma ação, certo? Uma ação a partir do momento da ligação, tá? Essa ação acontece, né, porque a gente vai ter que ativar essa unidade alfa, beta, gama, para que a gente possa ativar a proteína efetora, né, para que a gente possa conseguir promover uma ação sobre ela. A proteína, ela sendo ativada, ela vai catalisar uma reação, né? Exemplo, ela pode converter o AMP em AMP cíclico, né, que ali é uma reação, tá? Ela pode promover a produção de tirositol fosfato, T3, e aí vai depender de qual enzima efetora está agindo. Pode produzir aumento de diacilglicerol, também vai depender, tá? E depois que isso acontece, aí estabiliza-se e volta tudo ao normal depois. E aí vem uma nova molécula, se liga, e aí continua do mesmo jeito, tá? Mesma coisa aqui, só mostrando uma ilustração diferente, ó. Eu tenho receptor, vem lá o determinado sinalizador, se acopla, ativa a proteína G, né? Consequentemente, ativou a proteína G, separa-se as unidades, alfa, inicia o processo de reação em cadeia, e a partir dali, segundos mensageiros foram formados. E aí são esses segundos mensageiros que vão sinalizar, né? Ter uma sinalização intercelular. Eu não vou ficar aqui pegando e lá no final da cascada com vocês falando passo a passo. Para mim, o que interessa é você saber que são esses segundos mensageiros que vão promover uma sinalização. Vou ficar cobrando todos eles na prova. Tá? Então estudem até aí. Se for a dematificase, vai interferir sobre o quê? Agora a dematificase vai interferir sobre o quê? Se for a fosfolipase C, vai interferir sobre o quê? É só isso. Chegou ali, ponto. Tá? Porque, exemplo, quem vai aprofundar isso aí mais é lá na bioquímica, eu acredito que vocês devem ter visto. Ou quando a gente for falar de um fármaco específico que a gente quer entender a sinalização dele mais a fundo, a gente vai falar. Mas aqui, nesse ponto, já para mim, é maravilhoso você saber que isso é pacote. E aqui, no exemplo, já, você vê que ali são imagens bem básicas. Né? Elas não demonstram realmente que tipo de proteína efetora, eu não falo nada sobre isso. Aqui já mostra ali, ó, uma dermatociclase. Então ele já mostra para mim quem é a proteína efetora. Então já me mostra que tipo de receptor é esse. É um receptor, é um receptor. Né? Então já está me mostrando mais informações. Tá? Então tem uma madeira receptor, e aí tem uma substância agonista, exemplo, epinefrina, norepinefrina, tá? A partir do momento que se liga, né, as unidades, como nós conversamos, né, sofrem esse processo de desacoplar, a unidade alfa que ativa a dematificase, e aí o nosso querido ATP é convertido em AMP5. E a partir daí que o negócio fica legal, porque é a partir daí que começa toda a sinalização intracelular. O aumento de AMP5 intracelular na bioquímica faz o quê? Você está entendendo? Então é isso que a gente entende. A partir daí gera-se um efeito intracelular. E aí esse AMP5 ele serve como realmente um mensageiro intracelular. Tá? Professor, agora ao invés de ser adrenalina, se é o propranolol, que é um beta-bloqueador de bloqueio, o que vai acontecer? Não vai haver essa sinalização. Você está entendendo? Então não vai ter essa sinalização. Tá? Então os fármacos eles podem. Aí a gente precisa entender aquilo que eu falei para vocês. O fármaco ele apenas vai interferir em uma via que já existe. O seu corpo produz adrenalina? Sim ou não, pessoal? Você já me expressa receptores para adrenalina? Sim ou não? Então não tem nada aqui de farmacologia. Nós estamos falando de fisiologia. Então, quando eu falo assim, a adrenalina se liga aqui promove isso, senão é farmácia. Farmácia vai ser se eu falasse assim para você, ó. Vai usar aqui o propanolol, valproitamina, o metoprolol, o carvedilol, o indolol e assim por diante. Isso é farmacologia. Então, não entender isso aqui, gente, é físico, tá? Isso aqui é uma questão fisiológica. O fármaco ele vem para otimizar aquilo que o seu corpo já faz, e aí produzir um efeito maior, ou bloquear isso. Tá entendendo? Você olha para esse sistema fisiológico do paciente, poxa, né, o paciente está taquicárdio, o paciente está tendo uma carga muito grande de substância adrenérgica sobre o coração. Eu quero bloquear isso. Aí isso é farmácia, você entra no fármaco para bloquear. O paciente teve uma parada, eu quero promover um efeito de potencialização adrenérgica, e a adrenalina no paciente. Então o fármaco ele vem ou para potencializar algo que o seu corpo já faz, mas ele não está fazendo tão bem, ou para bloquear algo que o seu corpo está fazendo, que ele está fazendo em excesso. Certo? É isso é o fármaco. Beleza? Tá, continuando. Agora a imagem aqui já traz mais informações, tá vendo que a gente vai ampliando? Então uma imagem mais simples, mais simplória, uma imagem maior. Aqui já mostrando que aqueles segundos mensageiros lá, pode ser a adrenalina ou fosfolipase C. Pode ser outros segundos, outras proteínas efetoras que vão gerar outros segundos mensageiros. Então eu tenho lá, ó, por exemplo, se for a adrenalina, quem é o segundo mensageiro? É o GMP5, certo? O adrenalina usa quem como segundo mensageiro? GMP5. A fosfolipase C usa quem como segundo mensageiro? IP3, que é o inositol trifosfato. Pode usar o DAC, que é o diacilglicerol, ou pode partir lá dentro da cascata do glucosamóide, que é a cascata do ácido araquidônico. O AA, que é o ácido araquidônico. E quem são os glucosamóides, pessoal? Prostaglandina, prostacyclina, conduxano, tá? Então vai interferir. Então você percebe que é um segundo mensageiro que gera uma sinalização. E essa sinalização ela vai impactar em quê? A ativação muitas vezes de algumas proteínas que estavam inativas, algumas sinapses. Proteína quinase A, proteína quinase C, tá? E no final gerar os efetores lá. O que isso vai gerar no final? Vai interferir em modular o canal, vai interferir em alguma proteína ali importante, vai promover a contração, exemplo do miocárdio, relaxamento. O que vai ser a resposta final? Tá? Aí aqui na dinâmica nós vamos ficar aqui. Eu quero que vocês estudem até aqui. Certo? E depois, cada classe, se eu achar importante, a gente desce. Beleza? Quando estiver falando de cada fármaco.
Né? Se eu achar importante, gente, não. Beleza, criancinhas? Estou vendo que vocês ficaram um pouquinho depressivos com farmacodinâmica. Também. Médico, dá uma analisada aí, porque vocês estão bem para baixo. Pessoal, já que vocês ficaram muito cansados com o tema, vamos deixar aqui. Essa tabela é de um livro chamado Hang e Dale. Vocês conhecem? Sim. Maravilha. Ah, professor, que você falou que gosta do Hang, né, professor? O senhor pega as coisas de lá, né? Claro, pelo amor de Deus, tem que pegar de algum livro, né? O professor não sabe de cabeça. Então, ó, lá no Hang e Dale, ele fala isso aí pra gente. Atrás dessa tabela, essa edição, se eu não me engano, é a 7ª. Tá? Mas é uma 9ª, né? Mas essa tabela, se eu não me engano, é a 7ª e a 8ª, tá? Ele fala assim, ó, beleza. Nós estamos falando de receptores metabotrópicos ligados à proteína G. Mas aí ele fala assim pra gente, ó, não só tem um tipo de proteína G, não. Existe vários tipos de proteína G. E por que isso é importante? Porque, ó, vamos lá, ó, olha lá a proteína GS. Lá na proteína GS, o que ele fala assim, ó? Ela tá, quais são os receptores associados? Receptores de catecolamina, histamina, serotonina. Quais são os receptores principais? Quem é o segundo mensageiro ali que vai interferir? Aí ele fala, ó, estimula a adenosclase, que é a proteína receptora, vai ser a adenosclase, aumentando a formação de NPC. Opa, então já sei o que acontece. Ó, se algum fármaco se ligar ao receptor metabotrópico e a proteína é GS, o que vai acontecer é o quê? Ativação de adenosclase e aumento de NPC. Beleza? Já sei o que acontece. Aí nós vamos para a próxima, a proteína GI. Inibe a adenosclase, diminui a formação de NPC. Olha que loucura. Mesmo perfil de receptor, os dois são metabotrópicos. Os dois são acoplados à proteína G. Eu mudo a proteína G, eu mudo opostamente o efeito farmacológico. Um traz um efeito para cá e o outro traz um efeito totalmente oposto. Então não é só saber, ligou a proteína G, mas qual a proteína G? Que efeito ele vai trazer? Então isso aí eu preciso que vocês saibam. Então, professor, é só guardar essa tabela no meu coração, professor, vai dar tudo certo, vai. Guarde essa tabela no seu coração, que sobre a proteína G vai dar tudo certo. Não precisa mais do que isso. Isso eu coloquei para vocês. Mas você precisa saber essa diferença. Certo? Professor, a proteína G, ó, efeitos limitados sobre a atividade alfa, efeitos devem ser principalmente a atividade beta e gama. Porque ela não desacoplava a alfa, ele está falando assim, a alfa não tem muito efeito sobre essa proteína aqui, não. Quem tem a beta e a gama, ele só está mostrando a diferença. Já lá a proteína GQ, ó, meu Deus, professor, a proteína efetora não é mais a adenosclase. Lá na GQ, professor, a proteína efetora é a fosfolipase C. Você está entendendo? Mudou. E aí se mudou a proteína efetora, obviamente mudou o segundo mensageiro. Aí já IP3, já DAG, já é outra via. Tá? Então é isso que eu preciso que vocês guardem lá no código. Guardem bem bonitinho, profundamente, para ajudar vocês na hora da prova. Alguma dúvida, pessoal? Gente, agora vamos respirar, se todo mundo faça assim comigo, ó. Né? Ela dá uma aliviada. Pessoal, a farmacodinâmica realmente ela traz essa pegadinha um pouquinho difícil, não, né? Todo mundo entrar para não prejudicar a nossa semana. Vamos usar um tema assim complexo. É ali, para ficar um pouco mais. É um pouquinho mais complexo, gente, mas o professor não entende bem.